Eu tô cada dia gravando num lugar diferente, né? A luz tá acima de mim, tá de noite. Eu tô gravando com a câmera frontal só pra ver como é que fica. Vou começar a mudar um pouco a abordagem de como eu tô explicando as coisas. No vídeo anterior eu falei de muitas coisas ao mesmo tempo e isso é pouco proveitoso, assim. Eu tentar falar de tudo que eu escrevi no blog, sabe? Eu queria, de fato, que todos esses vídeos seguissem um padrão dos textos que estão no blog, só que eu tô vendo que isso não vai funcionar. E aí acaba que a gente se perde nas ideias e fica cansativo para todo mundo. E eu não quero que isso fique cansativo, eu quero que isso seja acessível para qualquer pessoa que queira ver. Talvez eu não consiga alcançar esse sonho, mas pelo menos eu preciso começar a ajeitar um pouco as pontas. Se você não viu os vídeos anteriores e está começando a partir desse, eu aconselho que veja os vídeos anteriores. A minha ideia era fazer capítulo por capítulo do livro, mas eu estou vendo que talvez isso não dê certo, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou por temas. Esse em especial é sobre a mitologia. E sobre um mito muito em específico, que é o mito do labirinto do Minotauro. Você viu os vídeos anteriores? Eu quero que você lembre do espírito de Apolo e o espírito de Dionísio. E eu quero explicar uma coisa que talvez eu não tenha falado nos vídeos anteriores, ou que pelo menos eu não tenha deixado muito claro, é que Dionísio e Apolo, eles são duas entidades que estão no imaginário grego há muitos anos. Ou seja, os registros mais antigos que nós conseguimos rastrear têm a figura destes dois deuses, e estes dois deuses eles têm um lugar especial, e tão especial que eles moldaram a filosofia grega. Desde aqueles que nós chamamos de pré-socráticos até Platão, nós temos registros de pessoas, nós temos os registros de cada um desses filósofos falando alguma coisa sobre Dionísio e sobre Apolo. Porque Dionísio e Apolo, eles são duas figuras que, por mais que eles sejam complementares na questão grega, eles também têm momentos de tensão, ou seja, eles têm momentos de embate. E o que isso tem a ver com o mito do labirinto do Minotauro, né? Tem a ver muita coisa, meu irmão. Porque se esses dois deuses eles podem ser rastreados em quase toda a filosofia que temos na Grécia Antiga, então estes dois deuses eles estão também presentes em toda a poesia, em toda forma de arte, digamos assim, grega. Esses dois deuses acabam aparecendo. Homero, Hesíodo, os comediógrafos, os tragediógrafos, toda essa galera, ela vai usar de expressões apolíneas e de expressões dionisíacas. É a partir disso que a gente tem que começar a pensar que, no fim das contas, no mundo antigo, principalmente na Grécia, na verdade, só na Grécia, talvez não tenha em outro lugar, a figura de Apolo e Dionísio, elas moldam uma cosmovisão para cada cidadão grego, digamos assim. Aqueles que cultuam Dionísio, eles têm uma cosmovisão. Aqueles que cultuam Apolo, eles têm outra cosmovisão. O que é cosmovisão? São visões de mundo, são formas de interpretar formas de você enxergar a realidade. O mais importante disso é saber que estes dois povos, digamos assim, essas duas populações que existiam na Grécia, que conviviam na Grécia, eram duas populações que tinham a complementariedade, que tinham a afinidade por meio da loucura. Você não sabe o que eu estou falando sobre essa questão da loucura? Eu sugiro que veja o final do último vídeo. A loucura é o ponto de interseção entre Dionísio e Apolo. Só que, para que esse ponto de interseção aconteça, existe muito embate, meu irmão. Existe muito conflito. E um desses mitos que demonstram esse conflito na figura de Apolo e Dionísio é justamente o mito do labirinto do Minotauro. Começa com um rei chamado Minos, com sua esposa chamada Pasífae. Eles reinam numa ilha chamada Creta, e nesta ilha começa a surgir um certo burburinho, uma certa fofoca, um certo disse e não me disse, de que o reinado de Minos era desonesto. Na verdade, ele era um golpe de estado e ele não era o rei legítimo daquela ilha. Minos, ouvindo isso, fica indignado e vai até o mar e grita para que toda a cidade possa escutar, dizendo: vocês não acreditam que o reinado é meu, mas eu vou provar para vocês que os deuses confirmam a minha justiça como rei. Ele vira para o mar e clama a Poseidon, o deus dos mares, e fala assim: Poseidon, manda um animal do fundo do mar aí, um animal branco de chifres dourados, para que venha aqui na superfície e que isso sirva de sinal. Poseidon, meio que ouvindo isso, ele fala: ok, vou enviar um animal, mas eu quero que você sacrifique este animal em meu nome. E o que o rei Minos iria falar para o deus dos mares, né? Ele vai falar: claro, eu sacrifico. Poseidon manda um animal. É um touro gigantesco, branco, de chifres dourados, saindo do fundo do mar. Parecia um peixe, assim, ó. Saindo do fundo do mar, assim, ó.
Eita, moleque. Fica louco. Olha pra aquilo e fala... Meu Zeus, de fato atendeu meu pedido. A população olhou pra ele. Meu Deus, o rei de Minos olha pro touro e acha ele tão bonito, tão símbolo de força. Sabe, ele foi usado pra uma coisa tão nobre que por que ele vai matar o bichinho, né? Mata um outro touro qualquer em sacrifício a Poseidon. Poseidon olha para aquilo e fica indignado porque ele é extremamente orgulhoso e ele foi desacatado na ordem dele. E aí o que ele faz? Ele manda uma maldição no touro e ele fala assim: ninguém vai domar esse touro. Se você não quis sacrificar pra mim, então ninguém vai conseguir tocar nesse touro mais. O touro sai desembestado, destrói a cidade, começa a dar coice em todo mundo, dá chifrada no Minos. Poseidon não estava, não ficou, não se sentiu satisfeito com isso. O que ele fez? Ele se junta com Afrodite e fala: lança uma maldição na mulher de Minos. Faz com que Pasífae se apaixone pelo touro. Pasífae se apaixona. Ela se apaixona, troca o WhatsApp com o touro, começa a mandar aquelas mensagenzinhas, mensagem de voz, falando: e aí, razão da minha libido, escuta essa música aqui, tava ouvindo aqui, pensei em você. Começam a trocar nudes, até que ela fala com um engenheiro da cidade chamado Dédalo e constrói, a pedido de Pasífae, uma vaca de madeira. Por que ele pediu uma vaca de madeira? Para praticar o coito com o tourão. O que acontece? O touro monta na vaca de madeira, tem o coito e Pasífae fica grávida. Eu vou dar um instantinho para você respirar um pouquinho. Pasífae grávida, fica extremamente envergonhada, percebe o mal que fez, ou pelo menos se sente mal porque ela tá tendo um filho que é um monstro no fim das contas. E aí o menino nasce, e ele nasce peludo, né, com corpo de homem, mas cabeça de touro, pernas de sátiro, e é totalmente feio. Ela fica totalmente frustrada, e ela volta a Dédalo e fala: Ó, Dédalo, constrói um labirinto pra mim. É o que acontece? Dédalo constrói o labirinto e Pasífae coloca o Minotauro lá dentro. Não se sabe exatamente porquê, mas muitos heróis tentaram entrar no labirinto do Minotauro para matá-lo. O que eu consigo pensar, assim, para tentar justificar o porquê que os heróis foram lá dentro, né, é que eu imagino que Minos começou a contratar pessoas para matar o Minotauro. Porque o Minotauro era representação da vergonha de Minos. No final ele foi chifrado 2 vezes, né? Chifrado literalmente e chifrado emocionalmente. Imagino que Minos tenha contratado heróis para entrar no labirinto e destruir o Minotauro, só que ninguém conseguia. Porque ou eles se perdiam no labirinto porque era um labirinto muito bom, ou porque o Minotauro encontrava e o Minotauro matava. E nesse meio tempo aparece um herói chamado Teseu. Ele conhece a filha de Minos, uma das filhas, né, chamada Ariadne. Ariadne era muito famosa, inclusive é citada por Homero, é citada por Heráclito, é citada por Platão, é citada por uma galera, assim, Ariadne. Porque Ariadne é famosa porque é a mulher mortal que se torna imortal. Ariadne era apaixonada por Teseu e Teseu era apaixonado por Ariadne. Só que existe um terceiro elemento. Dionísio tinha um crush em Ariadne. Bom, Dionísio começa a se arder de ciúmes. E Teseu, junto com Ariadne, eles bolam um plano para matar o Minotauro. E como é que é esse plano? Para que ele não se perca no labirinto, Ariadne ficaria no portão de entrada do labirinto segurando um novelo de lã. Teseu pegaria um fio desse novelo de lã e ia entrando. Quando ele terminasse, ou quando ele achasse que, sei lá, vai que o Minotauro não tá, vai que tem outra coisa, ele voltaria pelo fio e encontraria a saída, pelo menos. Só que o que acontece? Teseu consegue entrar e ele encontra o Minotauro. Só que o que Teseu faz? Mata o Minotauro, acaba. É isso que ele faz, velho. Só que, meu irmão, mitos não são feitos pra heróis. Mitos são feitos pra serem contados como trágicos. Quando Teseu volta, adivinha o que aconteceu? Dionísio tinha mandado matar Ariadne. Vamos focar no plano celestial do mito, né? No Monte Olimpo. Dionísio, ele vira para uma outra deusa chamada Deméter, que é a deusa da caça e do arco e flecha, e fala... E Deméter, sem pensar, vai lá e flecha a Ariadne. Dá uma flechada nela. Ariadne recebe a flecha e morre instantaneamente. Só que antes dele falar com Deméter, Dionísio tinha também falado com Zeus. E o que ele falou com Zeus? Pediu para que Zeus concedesse a Ariadne a imortalidade fora da carne. O que isso significa? Significa que Ariadne teria, tipo, a imortalidade de um deus, mas ela não seria uma deusa, de fato. Ela não ficaria aparecendo quando ela bem entendesse, ela não ficaria andando por onde ela bem entendesse, não. Agora ela estava presa no Monte Olimpo eternamente, com Dionísio no pé dela. É um bom mito pra você pensar. Não é não, meu irmão.
Ariadne morre, Teseu fica triste. E no fim das contas, quem é o grande vencedor deste embate? Dionísio. Só que durante todo esse mito, durante toda essa narrativa, eu só falei de Dionísio. Eu não falei do segundo cara, do segundo elemento, que é Apolo. Onde é que Apolo está? Apolo é o deus das artes. O que arte significa em grego? Técnica, tekné, né? Essa técnica, ela pode ser traduzida por engenharias também. Dédalo é uma figura apolínea ali dentro. Ele constrói o labirinto para conter o Minotauro. Assim como ele constrói a vaca de madeira para selar a loucura da paixão de Pasífae com o touro. Então, existe um momento em que Apolo está ajudando a loucura de Dionísio e existe um momento em que Apolo está aprisionando a loucura de Dionísio. Por que o Minotauro ele faz parte dessa questão da loucura de Dionísio e por que o Minotauro ele é um símbolo dionisíaco? Primeiro motivo, ele é fruto de uma paixão louca, né? De uma maldição, digamos assim. Então tem tudo a ver com a questão da loucura erótica. Segundo motivo, que é o mais forte de todos e é mais forte assim historicamente. Nos cultos a Dionísio era muito comum que existisse alguém fantasiado de touro. Eu sei, isso é meio estranho, né? Porque os cultos dele envolviam orgia. Então, tipo, no meio da orgia tinha alguém com uma cabeça de touro assim. E aí, galera, bora zoar! Tauro, ele é visto comumente como uma figura dionisíaca. E não só como uma figura dionisíaca, como uma própria encarnação de Dionísio. E o que nós temos? Nós temos o labirinto, que é uma figura apolínea, aprisionando uma figura dionisíaca. Sim, o mesmo Apolo que ajuda a concretizar o amor que tem a ver com a loucura erótica, é o mesmo Apolo que agora aprisiona Dionísio. E é o mesmo Apolo que, representado na figura de Teseu, mata o Minotauro. Só que quando Teseu sai, quem é que ganha no fim das contas? Dionísio. Porque Teseu não consegue concretizar o seu amor por Ariadne. Nós temos uma tensão. Nós temos dois polos ali. Ou seja, você tem tanta complementariedade acontecendo ali, do espírito apolíneo e dionisíaco, quanto a tensão, quanto o cabo de guerra, quanto o embate entre os dois. Neste mito em especial, quem vence é Dionísio. Mas nos próximos mitos, que vai ser o próximo capítulo, que são as histórias envolvendo os enigmas, que aí tem a ver com o reino de Apolo, a gente vai ver o quanto Apolo também é cruel. É isso, galera. Espero que tenham gostado. Curte, se inscreve, compartilha com as pessoas que você gosta, compartilha com as pessoas que você não gosta, se você não gostou do vídeo. E é isso, galera. Muito obrigado pelo apoio que vocês têm me dado. Valeu, valeu.